Olá, mulheres. Aqui quem fala mais uma vez, Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo esse livro maravilhoso, O Poder da Oração, Segundo a Vontade de Deus, da Stormy O'Marion, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos, então, no capítulo 16, áudio 16, orando para permanecer separado do mundo. A primeira vez que eu ouvi Dolores falar, eu percebi que o pastor Jack havia herdado o dom de ensino de sua mãe. Em uma voz clara, suave, ela contou a história de seu filho caçula, Jim. Um dia o jovem Jim notou que algumas pessoas têm bênção sobre bênção, enquanto outras não. E ele perguntou à sua mãe, por que algumas pessoas conseguem todas as bênçãos de Deus? Depois de pensar um pouco, a senhora disse, filho, aquelas que conseguem todas as bênçãos de Deus são aquelas que se separam do mundo. Essa parte do conselho maternal ficou na minha cabeça de forma tão profunda que refleti sobre isso durante as semanas seguintes. O que é exatamente o mundo? Orei ao Senhor. E como faço para me separar dele? Ao longo dos meses seguintes de estudo da Bíblia, eu comecei a entender que o mundo é algo que se coloca contra Deus e seus caminhos. A Bíblia diz, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Tiago 4:4. Eu sabia que definitivamente não queria ser inimiga de Deus. E também li, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A Bíblia descreve Satanás como o nosso inimigo, o príncipe deste mundo, e ao concordar com os sistemas do mundo e suas formas de fazer as coisas, estamos concordando com ele. No passado, eu havia rejeitado a ideia de um demônio de forma essencialmente ingênua. Somente pessoas muito tolas e ignorantes poderiam apoiar tal disparate. Além disso, minhas práticas ocultistas tinham me convencido de que o mal só existia na mente das pessoas. Mas quanto mais eu estudava a palavra de Deus e observava sua precisão, mais admitia a realidade de uma força das trevas e do mal que controlava a vida das pessoas que o permitem. Como eu conseguia negar a sua existência quando podia vê-lo manifestando em todas as formas do mal, no mundo e ao meu redor? Agora percebo que as pessoas tolas e ignorantes são aquelas que negam o reino satânico. Separar-se do mundo significa reconhecer nosso inimigo e se recusar a concordar com ele, de qualquer forma. As regras deste mundo. Vemos repetidamente no Antigo Testamento que um rei que servia ao Senhor em todas as outras coisas, muitas vezes não destruía os lugares altos, onde os deuses pagãos eram cultuados. Por esse motivo, ele e o seu povo não usufruíam de toda a bênção, proteção, cura e orações respondidas que Deus tinha para eles. Assim como nós, eles não identificavam claramente o seu inimigo e não se separavam completamente do mundo. O nosso inimigo é Satanás, o príncipe deste mundo, que foi originalmente criado excessivamente bonito, sábio e sem pecado. Tinha acesso ao trono de Deus, mas caiu dessa posição elevada quando optou por exercer a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Ninguém tentou induzi-lo, ele decidiu se rebelar por conta própria. Quando a sua rebeldia levou à expulsão do reino de Deus, ele decidiu se opor a tudo que Deus é e faz. Mas Satanás é limitado. Ele não pode estar em toda parte, não é capaz de fazer tudo, não é todo poderoso e não é onisciente. Deus, por outro lado, é tudo isso. O que Satanás e Deus têm em comum é que ambos têm um plano para a nossa vida, que só pode ser colocado em prática se nós nos submetermos a ele. Não precisamos temer Satanás, porque a Bíblia diz que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A morte de Jesus na cruz quebrou o poder de Satanás, então não temos de ser intimidados por ele. Não há nenhuma indicação na Bíblia de que Satanás pode eventualmente vencer Deus. O poder de Deus supera de longe o dele. Satanás só consegue ter êxito por intermédio do engano, levando-nos a acreditar que ele não existe ou que não é nosso inimigo, ou incutindo em nós mentiras sobre nós mesmos, nossas situações, os outros, ele ou Deus. Quando acreditamos em suas mentiras, ele controla a nossa vida.
Eu me preocupo quando as pessoas dizem que não existe essa coisa de diabo. Reflito sobre suas vidas. Um casamento que está caindo em pedaços, um filho nas drogas ou uma filha adolescente que está fazendo seu segundo aborto, o problema de bebida do marido ou a depressão de uma mãe, um caso secreto e penso, amada pessoa, não há nada em sua vida que me convença de que o diabo não existe. As situações de sua vida estão piores porque elas têm um inimigo e nem sequer sabem disso. Ele irá levá-las para o caminho da destruição e elas irão segui-lo e depois culpar a Deus pelo que acontecer. Os planos do diabo para a sua vida terão êxito se você acreditar que ele não existe ou que está de alguma forma do seu lado. Minha amiga Diane, que esteve envolvida em práticas ocultistas comigo, não queria se livrar de seus livros de ocultismo ou interromper suas práticas ocultistas quando aceitou Jesus como seu Salvador. Ela achava que podia misturar um pouco de ocultismo com o cristianismo e ter o melhor dos dois mundos. Entretanto, quanto mais ela resistia à ideia de desistir dessas práticas, mais infeliz e deprimida ficava. Nada em sua vida parecia estar indo bem. Ela queria desesperadamente ter um filho, mas não conseguia engravidar. Tinha dificuldades em seu casamento que lhe causavam sofrimento. Sempre sentia que suas orações não estavam sendo respondidas. Continuei encorajando-a a ler a Bíblia por si mesma e a frequentar a igreja regularmente. Conforme ela o fazia, começou a ver o que não podia pertencer aos dois mundos, o diabo e o de Deus. Tinha de escolher um ao outro. Com o tempo, ela tomou a decisão de jogar fora os livros e se separar de todas as associações e práticas do ocultismo. Nos meses seguintes, depois de ter tomado essa decisão, ela e o marido começaram a visitar um conselheiro matrimonial cristão. O relacionamento deles melhorou. Em um ano, ela deu à luz ao seu filho, John. Não acho que tudo isso foi uma coincidência. Essas duas coisas sozinhas foram milagres em sua vida e ela os reconheceu como tal. Não acredito que teriam acontecido se ela não tivesse se separado do mundo, do inimigo e se alinhado com o reino de Deus. Milagres não acontecem quando temos um pé no campo do inimigo. Aceitar os padrões do mundo para a nossa vida entorpece a nossa sensibilidade à vontade de Deus. Isso nos separa do que Ele nos chamou para ser. Nos reservamos um lugar em nosso coração para ser exceção. Pensamos, eu estou acima dos caminhos do Senhor, eu não preciso obedecer. Mas isso é o que Satanás disse antes de ser expulso do céu. A forma de combater este engano é simples. A Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Temos de nos separar dos hábitos e modos de pensar do mundo e destruir os lugares altos de nosso coração. Devemos dizer a Satanás que nós recusamos acreditar em suas mentiras ou fazer as coisas da sua maneira. Quando repelimos Satanás, a promessa é: o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Isaías 52:12. O Senhor irá nos proteger de qualquer coisa que possa vir pela frente, irá nos proteger contra todos os perigos sorrateiros por trás. Faça uma verificação dos lugares altos. Separar-se do mundo não exige que você viva como um eremita para o resto da vida, mas você precisa fazer uma verificação frequente em seu coração para ter certeza de que não está muito ligado ao mundo. Faça isso mesmo e faça essas perguntas. Eu me julgo pelo padrão do mundo de beleza, aceitação e sucesso? Eu dependo de revistas e livros do mundo que me digam como viver? Estou disposto a ignorar determinadas convicções que tenho a fim de ganhar as boas graças de outras pessoas? Sou atraído a imitar de alguma forma a vida de celebridades em vez de me tornar o que Deus me criou para ser? Estou disposto a comprometer o que conheço dos caminhos de Deus a fim de ganhar alguma coisa que desejo? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, está eliminando as possibilidades que Deus tem para a sua vida. Deus pergunta, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras? Colossenses 2:20. Ele claramente nos ensina, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.
Acredite, sei como é difícil tentar renunciar a tudo em que sua vida imediatamente. Muitos dos nossos lugares altos foram erguidos para a nossa própria sobrevivência e podemos sentir que ainda precisamos deles. Mas quanto mais permitimos que Deus reine em nós, mais fácil será largar qualquer coisa que se exalte acima dele. Não estou deliberadamente fazendo uma lista de nãos, porque a questão é você se separar do seu coração, no seu coração. Você vai aprender mais particularidades e deve eliminar à medida que buscar a Deus e orar da maneira que sugiro no final deste capítulo. Nunca pensei que me opunha a Deus, mas aprendi que quase tudo o que eu fazia antes de aceitar Jesus era contra os seus caminhos. Podemos causar mal a nós mesmos por ficarmos insatisfeitos com o que Deus nos dá ou por correr atrás de coisas que não são dele. Deus quer tirar todos os desejos do mundo do nosso coração e substituí-los por um anseio por mais de Jesus. A Bíblia diz: saiam do meio deles e separem-se, 2 Coríntios 6,17. Você não pode avançar se ficar apegado a coisas que o separam de Deus. É um passo de obediência que acontece no coração e abre caminho para o verdadeiro bem-estar espiritual no centro da vontade de Deus. Oração. Senhor, se existem coisas na minha vida que não são do Senhor, eu não as quero. Por favor, leve-as embora e liberta-me de sentir falta delas. Ajude-me a recorrer ao Senhor para todas as minhas necessidades. Ensina-me a reconhecer o meu inimigo e me dê força para resistir a ele. E ajude-me a afastar o meu coração do mundo e olhar somente para o Senhor como a minha fonte e meu guia. Ferramentas da verdade. Não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1,13. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2,26. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8.